Bom dia, pessoal. Estamos aqui ao vivo, tá? Como falado inicialmente, vamos falar um pouco sobre o mercado financeiro. Eu estou sem máscara, sem uso de medidas contra o Covid-19, porque eu estou isolado em casa, tá? Aqui você vai ter vida de trade real, tá? Então não esperem ver carrões, boa vida ou coisa do tipo. Aqui é trabalho raiz, tá, gente? Vamos começar aí falando do mercado hoje. Eu estou fazendo um pequeno ajuste aqui, tá? Vamos lá. Vou começar falando para vocês hoje sobre como estamos na Bolsa, né? A Bolsa, após fazer um fundo de 61 mil pontos, ela vem se recuperando ao longo do tempo, tá certo? E estamos próximos dos 90 mil, né? Isso é muito importante para a recuperação do nosso país. A Bolsa, como eu já falei para vocês, ela reflete muito a realidade econômica antecipada. Então, gente, quando vocês verem uma bolsa caindo, subindo, sempre está atrelado que os investimentos futuros que podem acontecer no nosso país, tá? Então, quando ela está subindo, significa que mais investidores estão ingressando com capital, né? Estou dando uma olhadinha aqui agora, o índice futuro do Bovespa está caindo levemente, em torno de 0,5%, não é uma queda tão acentuada. A notícia boa é que o dólar vem cedendo, ele estava muito alto. Para o nosso mercado interno, chega a ser bom porque os produtores conseguem exportar uma maior quantidade de bens e de consumo, tá? E com isso eles têm um maior poder de barganha em relação a outros países. Contudo, nós temos uma deficiência muito grande na questão de importação, principalmente da área de tecnologia, tá? A maioria dos nossos produtos de tecnologia hoje são importados e com o dólar mais caro, ele fica bem mais alto o preço de aquisição, tá? A pedidos aqui de alguns amigos ontem me pediram para falar sobre a ação da CVC Brasil. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro, não se trata de uma recomendação, é apenas uma análise fundamentalista, ou seja, são dos dados dos balanços, tá? E para quem não sabe, eu sou contador formado de profissão, então eu posso analisar balanços sem nenhum problema. A CVC Brasil, ela vem apresentando alguns problemas financeiros, principalmente de dívida, desde o ano de 2018, ou seja, a crise deflagrada pela pandemia não teve uma relação única na queda da CVC Brasil, tá? Eu vou dar uma olhada aqui no gráfico só para informar dados precisos para vocês. CVCB3, é isso, gente? Isso aí, CVCB3. Só para vocês terem uma ideia, quando eu venho para o gráfico anual, em 2018, CVC Brasil estava em R$60 em média, tá? Então, passou-se todo o ano de 2018 e de lá para cá ela só vem caindo, chegou a R$5 de valor, tá? Então, não é só a pandemia que está fazendo a CVC cair, certo? A CVC está caindo por problemas operacionais da empresa. E como eu já falei, com a quantidade de pessoas que está com acesso à internet, com acesso a vários meios de compra, elas conseguem fazer suas compras, sejam de hotéis, de passagens aéreas, com sistemas que propiciam bons valores. Então, nem todos irão procurar mais uma agência de turismo para estar fazendo suas viagens. Além do que, a retomada tende a ser lenta, né? Sejamos sinceros, mesmo que haja uma abertura gradual, a população de uma maneira geral, e aí eu não estou dizendo
ninguém especificamente só terá segurança em poder estar viajando com tranquilidade apenas quando chegarmos na vacina, né, contra o Covid-19. O Covid-19 já tem alguns laboratórios nos Estados Unidos, em Israel e na Austrália que estão bem adiantados, tá? Já encontraram anticorpos, isso é um grande passo. Contudo, ainda estamos em fases de testes, né? Como todos sabem, a cloroquina, até 30 dias atrás, era aventada por muitos como como uso imediato. Contudo, agora, nesse momento, a gente já está vendo que países como França e Estados Unidos, ou melhor, França e Reino Unido, já baniram o uso da cloroquina, mostrando que não tem o uso tão esperado de resultados, tá? O resultado está muito mais associado à azitromicina. Quanto ao mercado hoje, temos a falar também assim do risco político que está sempre rondando aqui o nosso Brasil. Ontem nós tivemos uma operação da Polícia Federal sobre aquele inquérito da fake news, né, onde foram presos vários deputados bolsonaristas e de PSL e alguns apoiadores. Ontem à noite eu vi com muita preocupação o deputado Flávio Bolsonaro falar em ruptura institucional, né, de dizer que é algo que não que vai acontecer, mas quando. Veja, no Brasil nós hoje vivemos um Estado democrático de direito, talvez não seja a melhor opção para todos, mas é uma democracia. Então, esse risco político aí a gente tem que estar sempre atento, sempre medido, tá? E é um fator grande de preocupação para todos os investidores, sejam eles grandes ou pequenos. Ninguém, em sã consciência, investe em um país ditatorial, né? Por exemplo, ninguém vê você falando em bolsa na Síria, em bolsa na Coreia do Norte. Então, isso não é para o nosso... Espero que isso não aconteça com o nosso país. O pessoal veio pedir aqui no direct para eu comentar sobre os bancos, porque os bancos estão com preços tão baixos em relação ao índice. Amigos, realmente os bancos, os grandes bancos, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander, o preço deles em relação ao índice está muito descontado. Em média, eles estão com um desconto em torno de 30% a 40% do valor de antes da pandemia. O que é que está ocorrendo? Alguns setores da Bovespa reagiram mais rápido na recuperação, tá? Principalmente o setor de varejo. As empresas de varejo, de uma maneira geral, todas que já tinham plataforma digital de venda ou que aprimoraram suas plataformas, elas apresentaram números de recuperação bem altos na Bovespa. Por exemplo, a Magazine Luiza, hoje o preço dela está superior ao preço de antes da pandemia, tá? Aí vocês podem estar me perguntando, Ademir, mas isso é normal de acontecer? Tá, gente, assim, o momento que eu recomendo a todos é de cautela, né, como eu já sempre falei. Nós não chegamos ainda na recessão econômica, tá? Nesse momento, nós estamos vivendo um período de limbo, que eu chamo assim, de transição. O governo federal tomou diversas medidas para tentar combater isso, né? E até então estão surtindo efeitos pontuais. O consumo não será retomado de uma maneira como estava de antes, porque nós teremos um grau de desemprego alto e nós teremos as pessoas, digamos assim, com um poder de compra diminuído. E com essa diminuição do poder de compra, provavelmente as necessidades básicas que sejam mais evidentes, que sejam alimentação, que seja medicação, moradia e comunicação. Tá? Eu acho que são
essas prioridades que as pessoas devem buscar inicialmente, né? E fora disso, vai depender muito do nicho social que você esteja, da folga financeira que você tem, né? Por exemplo, eu estou vendo agora, o governo federal acabou de sancionar a ajuda aos estados e municípios no Diário Oficial da União. Mas a contrapartida vai ser o congelamento de salário dos servidores públicos. Muito provavelmente, né, até 2021, até o final de 2021, não teremos concursos públicos, não deve haver reposição de servidores que se aposentem, tá? O socorro é extremamente importante, porque muitos estados e municípios são muito pobres, eles não têm receita própria, e eles dependem praticamente de repasses, seja do FPM ou do FPE, para manter as suas condições básicas de funcionamento. E não muito raramente, a maioria dos pequenos municípios do Brasil, de norte a sul, são esses recursos que movimentam a cidade, sejam por prestadores de serviços ao governo municipal, sejam pelos próprios servidores, né, que recebem seus salários e vão fazendo a movimentação da economia, tá? Hoje eu falei apenas de CVC, não vou falar mais de outro ativo, vou esperar o pessoal ir pedindo e aí a gente vai falando aos poucos, tá? Sobre a opinião fundamentalista contábil desses ativos, né? Por hoje vamos focar assim em dólar, que tá tendo uma leve realização de preço depois de uma escalada bem alta, né? Contudo, durante o dia ele pode dar uma oscilada e deve subir, porque enquanto na China está impondo sanções ao estado de Hong Kong, né, os Estados Unidos veem isso com maus olhos, né? E ontem a Câmara Legislativa americana aprovou algumas sanções contra as empresas da China que têm negócios nos Estados Unidos. Isso pode deflagrar uma nova guerra fria comercial, né? Estou falando de nova porque houve outra ano passado que culminou com o Trump aplicando diversas tarifas aos produtos chineses, né? A gente chama ela de guerra do tarifaço, e isso prejudica o mercado global. Então, com esse estresse dessas duas potências, o dólar tende a se recuperar no preço. Então, isso vai impactar muito na economia do mundo, né? Como eu falei no início da live, agora eu vou falar um pouco sobre economia familiar, coisas do dia a dia que você pode economizar. E eu vou falar uma dica agora que vocês vão poder economizar sem deixar de fazer nada que vocês querem. Gente, dá uma olhada na fatura de cartão de crédito de vocês. Coisa simples. Vocês já observaram quanto vocês pagam de anuidade de fatura de cartão de crédito? Existem cartões que cobram 400, 500, 800 ou até R$1.000 de anuidade de cartão de crédito, tá? Nós estamos em tempos de pandemia. O cartão de crédito ele tem várias formas de lucro. E veja, a função básica de um cartão de crédito é uma só, gente. É compra, seja no débito ou seja no crédito, tá? Então, se você tem um recurso e tem a disponibilidade, você não precisa ter um cartão que cobra a unidade de você alta. Então, negocie com o banco de acordo com o seu movimento, que em muitos casos você pode ter a isenção dessa anuidade. E aí você fala, Demis, R$50 por mês é pouco. Tá, R$50 por mês são R$600 por ano. Em 12 anos são R$7.200. A minha pergunta é, você agora pagaria R$7.200 de anuidade para não precisar pagar pelos próximos 12 anos? Gente, é óbvio que não. Entendeu? Então, assim,
pequenas contas que você vai pagando e muitas vezes não sente. E isso vai comprometendo o seu orçamento do dia a dia, tá? A dica de hoje foi essa. A primeira interpretação nossa do mercado para esse início de dia está sendo essa, tá? Nós vamos postar outras notícias no Stories que possam influenciar o mercado, tá ok? E agradeço a participação de todos. Como prometi antes, seriam apenas 15 minutos para não tomar muito tempo de vocês. E estou muito grato pela presença de todos aqui e pela participação. Quem puder, compartilha aí o nosso Insta, tá? Nós vamos sempre buscar estar difundindo conhecimento. Nesse momento de isolamento social, algumas coisas tendem para ficar, que o trabalho como home office e o isolamento social vai acabar fazendo muito parte do nosso dia a dia. Então, é importante que as pessoas comecem a se policiar, a se controlar financeiramente, para aí depois buscar uma fonte de renda alternativa, seja com dividendos, seja com outro tipo de trabalho, mas que não esmoreçam. Acho que a maior força do Brasil é o brasileiro. E essa força vem da criatividade e da vontade de crescer, independente de qualquer governo, independente de qualquer ideologia política. Tá joia? Um abraço para todos. Tchau e tenham um ótimo dia.